Saudações a todos e todas. O presente vídeo está sendo gravado como parte de uma atividade da disciplina de História do Brasil 1, ministrada pelo professor Tiago César, na Universidade Católica de Pernambuco. O tema central dessa atividade é a Inconfidência Mineira, daqui por diante chamada Conjuração, por uma questão de respeito às pessoas envolvidas no processo. E nesse tópico introdutório, a ideia é abordar temáticas como demografia, economia e a sociedade mineira do século XVIII, para a gente compreender o processo, para a gente compreender os fatores que possibilitaram a formação das bases filosóficas e políticas do movimento da Conjuração. Então, para começar a abordar os aspectos migratórios, né, da formação da população mineira, Minas Gerais tem-se como marco inicial a descoberta do ouro no final do século XVII, na década de 90 do século XVII, né? Então pode-se dizer que o processo de formação demográfico da população mineira ele acontece justamente durante o século XVIII. Existem dois troncos que se juntam e formam a matriz inicial, que seriam os bandeirantes paulistas, que descobrem o ouro e que estão sempre fazendo bandeiras de prospecção ou bandeiras no sentido de escravizar a população indígena da localidade. A maior parte dessas populações indígenas, à época, em Minas Gerais, eram do grupo G. Então, não eram grupos tupis, existiam grupos tupis, mas nesse sentido é uma formação étnica ímpar, né, na condição desse período colonial. E existem esses bandeirantes paulistas que eles vão adentrando o território mineiro através do Rio das Mortes. E por outro lado, as populações vindas do Nordeste, pelo Rio São Francisco, principalmente de Salvador, né, da Bahia como um todo, e da capitania de Pernambuco, mais precisamente do litoral pernambucano. E algumas populações de natureza já agropecuária do interior. Então, essas são os primeiros grandes grupos migratórios que chegam ao território de Minas, como eu já dito antes, habitado pelos povos de origem G. Empreendem contra esses povos pode-se chamar de genocídio sistemático, porque é uma das populações de natureza de povos originários que ela tem uma das maiores quedas demográficas no período, tanto que no final do século XVIII muitos historiadores apontam para o fato de que já não existiam praticamente populações de povos originários vivendo nas suas condições iniciais, né? Os povos originários que ainda existiam eles estavam sendo parte de movimentos de resistência quilombola. Mas para compreender o processo de formação da cultura e da política da sociedade mineira do século XVIII, a gente precisa compreender o quão rápido foi esse processo migratório. E existem alguns dados numéricos relevantes nesse sentido. O primeiro aponta que em 1702 existiu na região das Minas Gerais, na capitania das Minas Gerais, que não era capitania ainda, vale ressaltar, ela ascende à condição de capitania em 1720, mas na região correspondente às Minas Gerais, existiam entre 2 e 3 mil habitantes assentados, obviamente em assentamentos oficiais. Esses dados não correspondem à população total do estado, mas é uma boa estimativa de quem estava lá oficialmente, nos arraiais, nas vilas que já tinham sido fundadas, né? Em 1770, 68 anos depois disso, já existem 320 mil habitantes na capitania das Minas Gerais, dos quais 100 mil estão em Vila Rica, atual Ouro Preto. Detalhe, é uma população muito maior do que a de Ouro Preto atualmente, que se não me engano está na casa dos 70 mil habitantes. Isso diz muito já, porque Ouro Preto inclusive é um município que tem zona rural, que tem outros distritos, enfim. Em Vila Rica tinha 100 mil habitantes, né? Metade da população de Lisboa à época, o dobro da população da Bahia inteira à época.
Então isso mostra o processo imigratório, né? Se calcula que 600 mil pessoas oriundas de diversas partes do Império Português, elas chegam a Minas Gerais no século XVIII. Isso pode ser um dado superestimado, obviamente, mas o fato é, existe uma explosão demográfica muito grande, causada pela febre do ouro. Da mesma forma que se observa no Canadá, no século XIX, na Califórnia, né, a gente sabe que movimento esse tipo de descoberta, esse tipo de produção mineradora, o Pará viu isso nos anos 80, a gente sabe que causa um grande fluxo migratório, porque várias pessoas vêm de várias partes do mundo, né, as pessoas que tinham condições de vir, obviamente, atrás de enricar, né, não só do ouro em si, mas das possibilidades econômicas que o ouro gera, né, que é a circulação de pecúnia, por que não dizer, porque nessa fase, e até hoje em algumas partes do Brasil, o ouro é visto como dinheiro corrente. Então, muitas pessoas vão até Minas Gerais e isso cria uma explosão demográfica muito grande que cria as condições necessárias para o surgimento do que é, de fato, a primeira sociedade urbana do Brasil. Para compreender o movimento da Inconfidência, é fundamental ter isso em mente. O Brasil inteiro é um país agrário, inclusive porque o Estado do Brasil, dentro da máquina colonial portuguesa, tinha essa função, o mercantilismo trabalha com essa ideia de monopólio, e o monopólio do Brasil, o que o Brasil precisava produzir dentro daquele sistema colonial era produto agrícola. Então, o Brasil como um todo era composto por sociedades agrícolas, né, de matriz agrária. Minas Gerais traz os elementos necessários para a formação da primeira sociedade urbana do Brasil, de fato. Quando a gente fala que 100 mil pessoas moravam em Vila Rica, a gente está falando que 100 mil pessoas moravam em Vila Rica, na cidade de Vila Rica, diferente dos 75 mil habitantes em torno disso de Ouro Preto hoje, que vivem espalhados no município inteiro. Então, era uma população urbana. Não estou dizendo que não existiam grupamentos rurais, mas o fato é, Minas Gerais é ímpar nesse sentido, no processo colonial brasileiro, por ser uma sociedade urbana, que estabelece uma função que não é de agricultura. Então, é como se a capitania tivesse uma subfunção dentro da máquina colonial portuguesa. A gente está falando em uma região em que se subvertia a ideia de ordem agrícola e subvertia também a ideia do produto a ser oferecido à metrópole, que não era de matriz agrária, e sim de mineração. Então isso tem algumas questões que apontam claramente para isso. A primeira delas é o fato de que Ouro Preto era todo urbanizado de fato, né? Vila Rica, as ruas eram calçadas. Quando você coloca isso em oposição a algumas cidades de relevância colonial, por exemplo, eu falo de Olinda, e aqui em Olinda, no ano 2022, 487 anos após a fundação como vila, né? Hoje o município de Olinda, em grande parte, ainda não é urbanizado. Em grande parte, Olinda não tem ruas calçadas, em grande parte, Olinda não tem sistema de esgoto. É uma cidade que simplesmente, boa parte dela até hoje não foi urbanizada. E Ouro Preto, Vila Rica, à época, se encontrava completamente urbanizado já. Isso mostra que, nesse sentido, a sociedade mineira era ímpar no período. Existem outros fatores que demonstram claramente isso. Um dado relevante é, no período colonial, ou seja, entre 1532 e 1822, houve a criação oficial de 210 vilas no estado do Brasil. Dentre elas, 159 se encontravam na região aurífera. Ou seja, é um dado que revela a relevância dos assentamentos urbanos no período em Minas Gerais. Uma outra questão relevante com relação a essa migração, esse processo migratório, é a questão relacionada aos povos em condições de escravizado. Porque a gente sabe que até então, no período, a regra eram os escravizados no Brasil serem de origem indígena, serem oriundos de populações de povos originários que tinham sido reduzidos à escravidão. E durante o processo da mineração se inicia em um ritmo maior a chegada de escravizados oriundos das colônias portuguesas
ou de outros estados com relação intrínseca com Portugal na África. Então, nesse sentido, soma-se isso a questão já comentada sobre o genocídio indígena. O fato é que Minas Gerais tem uma construção étnica diferente do restante do Brasil também à época. A presença de pessoas oriundas da África em condição de escravizadas, mas posteriormente, com o desenvolvimento da economia mineradora, também em condições de liberdade. O fato é que existia uma presença muito maior de populações negras nessa região do que em outras do Brasil, e isso também é fundamental na criação de alguns aspectos culturais que se desenvolvem em Minas Gerais, artísticos ou não, também dotavam a capitania de uma condição ímpar comparada às outras do Brasil. Nessa perspectiva de uma sociedade urbana, se cria a ideia de uma formação de opinião pública. Durante muito tempo se teve uma falsa percepção de que a circulação de livros em geral era proibida na região das Minas. A gente sabe hoje que não foi dessa forma. Existiam livreiros oficialmente credenciados, e livreiros na época queria dizer pessoas que tinham o direito de vender livros, né? Então, apesar de não existirem bibliotecas públicas ou livrarias no sentido que a gente conhece atualmente, o fato é que as pessoas em Minas Gerais tinham acesso, obviamente as pessoas mais abastadas tinham acesso à compra de livros. E, além disso, uma outra percepção equivocada do período é que não existiam escolas, de fato, na nossa lógica formal de escolas, como estruturas físicas, em que eram ministradas aulas de forma... Enfim, realmente, se eu não me engano, só existia o Seminário de Mariana, mas se sabe que existiam professores credenciados em praticamente todas as vilas. Professores de gramática latina, retórica, filosofia, raciocínio, que era tipo filosofia lógica. Enfim, as cadeiras que costumavam ser ministradas à época, as populações que tinham a melhor condição financeira em Minas Gerais, elas tinham acesso a esse tipo de informação. Então, a gente está falando de um povo que tinha o que dá para chamar de uma formação de opinião pública, porque tinha acesso aos procedimentos filosóficos, existiam grupos alfabetizados, a informação rodava. A gente sabe que é uma característica até hoje, né, da sociedade mineira, essa questão de se organizar em grupos para trocar ideia, para debater, enfim. Então se cria uma população urbana que, de certa forma, é ativa politicamente. Isso é uma condição muito especial no período no Estado brasileiro dentro do empreendimento colonial português. Dito isso, cabe um raciocínio sobre a questão da estratificação social em Minas Gerais. Historicamente, a gente sempre se acostumou com a narrativa de que era uma sociedade democrática. Só que atualmente, com a compreensão que a gente tem do que é democracia, é muito difícil dizer isso. O que é possível dizer? Que era uma sociedade em que existia uma maior relação entre as camadas diferentes. Era uma sociedade estratificada, era uma sociedade hierarquizada, mas era uma sociedade em que as classes sociais conviviam de uma forma relativamente mais próxima do que nas outras capitanias. Por quê? Porque existia uma maior circulação de renda. Mesmo que, por exemplo, Pernambuco fosse responsável por um maior fator econômico para a colônia, para a metrópole, do que Minas Gerais, em termos de a exportação do açúcar era mais importante, ela gerava mais dinheiro, mais receita coroa do que o ouro. O fato é que a geração dessa renda ela ficava completamente concentrada na mão de alguns poucos produtores, como até hoje acontece aqui em Pernambuco. O estado, se eu não me engano, nos últimos censos do DIEESE, é o estado mais desigual do Brasil, né? Em Minas Gerais já se observava, apesar da estratificação social, uma maior circulação de receita. Isso quer dizer que diferentes grupos sociais eram capazes de dialogar. A Inconfidência Mineira, a Conjuração Mineira, deixa isso muito claro ao trazer, por exemplo,
junto do ouvidor da comarca, que é uma das figuras mais relevantes, né, da administração colonial, um alferes, que era uma patente militar baixa, como um sargento atualmente. Né? Então, assim, em outras áreas do Estado brasileiro, do Estado brasílico, da América Portuguesa, essas relações dificilmente se observariam. O que não quer de nenhuma maneira dizer que essas pessoas se viam como iguais. Tomás Gonzaga não olhava para Tiradentes como igual, óbvio que não. A gente está falando da sociedade monarquista, de uma colônia, de uma sociedade estratificada. Então, por exemplo, o racismo era extremamente presente, a ideia de casamentos entre pessoas de etnias diferentes era abominável para essa sociedade mineira. Então, assim, falar em uma Minas Gerais em que existia uma democracia racial, uma democracia de classes, isso não é realista. Mas sim, existiam relações maiores, inclusive por uma questão até de, historicamente, ser uma região que se atinha muito menos às condições impostas pela coroa em termos de cultura. Por exemplo, Tiradentes ele era casado com uma mulher negra, né? Casado na perspectiva atual, na época isso não era casamento, né? Porque ele não tinha formalmente ido até a igreja formalizar isso. Mas o fato é, ele tinha uma união estável, para os termos atuais, com a mulher negra. Então, isso mostra que, apesar dessas barreiras formais, existia sim uma relação maior entre grupos sociais e entre grupos étnicos nessa região. E isso também favorece a criação de uma identidade social, de identidade urbana, né? A compreensão de um grupo é favorecido por essas questões. Então é uma perspectiva relevante para se ter em mente quando se concebe os ideais da conjuração. Uma outra faceta social relevante é a militarização desse grupo, a militarização dessa região. Desde o início, são grupos que dão trabalho em termos de se sujeitar à coroa, né, de sujeição colonial, principalmente pela formação inicial dos bandeirantes e tal, a questão dos povos, dos chamados emboabas, né, os povos que vinham do Nordeste para a região, terem se colocado também de uma forma mais enérgica para garantir seus direitos, né, a Guerra dos Emboabas é isso. O fato é, a coroa tinha mais dificuldade de controle cultural e social sobre essa região do que sobre outras regiões do Império. Então, isso cria uma necessidade de militarização maior, uma necessidade de coação maior, de coercitividade, né? Então, existe uma reforma no sistema militar que torna todos os homens livres, o que se chama hoje em dia de reserva, né? Ou seja, existiam as tropas regulares, mas a sociedade como um todo era reserva dessas tropas regulares. Isso demonstra o caráter militarizado dessa região, né? Então, uma outra perspectiva relevante nessas questões culturais, que também é capaz de mostrar o nível de urbanidade da população e o nível de desenvolvimento social mesmo da região, é a expressão artística, a expressão arquitetônica. A gente é muito levado a imaginar só Aleijadinho como referência a isso, mas na verdade existem diversos artistas e arquitetos relevantes no período de Minas Gerais. O próprio pai do Aleijadinho, né, Manuel Francisco, ele é responsável pela obra da Igreja Nossa Senhora do Carmo, em Ouro Preto, que é uma das maiores obras do Barroco Mineiro. Aleijadinho, inclusive, termina essa obra, né, depois da morte do pai. A gente tem o Ataíde em Mariana. Em Mariana tem um outro arquiteto de muita relevância, que é o José Pereira Arouca, que ele é o responsável pela construção da Igreja de São Francisco, responsável pela construção da Câmara de Mariana, que também é um prédio imponente, assim, um prédio para a época muito uma referência estética. Mas assim,
o processo é muito rápido quando a gente observa algumas obras originais, por exemplo, do Arraial do Tijuco, da própria Vila de Mariana, da própria cidade de Mariana. No primeiro momento era uma coisa mais rústica e rapidamente aquilo se torna sofisticação, o que a gente conhece hoje pelo Barroco Mineiro. Né? Isso mostra que era uma sociedade que tinha consumo de arte. Né? Principalmente nessa época, um arquiteto, um artista, ele não... Ele ou ela, no caso ele, a maioria dessas referências estéticas de Minas, a gente sabe as limitações de gênero da época, mas um artista, né, nesse momento não produzia arte por produzir para depois vender, como a gente muito se observa hoje em dia, vender obras prontas. Essas obras eram feitas por encomenda, tanto que a maioria nem sequer era assinada, porque elas eram feitas para um fim específico, para compor o altar de determinado santo, para ilustrar alguma situação específica de uma família de alguém, para compor a estética de determinado ambiente. Isso mostra uma sociedade que ela consumia arte, não só produzia. Então, existe um certo padrão cultural, um certo padrão econômico, pelo menos de alguma parte dessa sociedade, para que isso seja possível. Né? Então, assim, rapidamente a gente vê uma construção de uma identidade estética própria e que claramente tinha aceitação, senão não estaria sendo produzida. A complexidade de determinadas obras, como o complexo da igreja São Francisco de Assis em Ouro Preto, né, que ele tem um mural frontal que é a Ascensão de São Francisco, é uma coisa que é imaginar aquela produção sem matéria-prima e o processo de extração da matéria-prima, sem a produção de determinadas ferramentas e sem, obviamente, uma sociedade apta a comprar aquilo, a pagar por aquela produção. Né? É impossível imaginar isso numa sociedade primitiva, numa sociedade que tivesse num contexto agrário, em que questões estéticas de convívio social têm pouca relevância. Então, o ponto central desse aspecto introdutório, desse vídeo de introdução, é compreender que a sociedade mineira ela era uma sociedade que tinha um grau de sofisticação política, cultural, estética, social e principalmente de urbanização, de urbanidade maior do que a que se observava em outras áreas do Império Português, inclusive na própria metrópole. Então é fundamental a gente ter isso em mente para compreender o restante do processo. No próximo vídeo eu vou abordar temáticas mais relacionadas aos aspectos econômicos, inclusive a crise econômica, que seria a razão imediata do processo da Inconfidente, do processo da Conjuração Mineira. Obrigado.